Olá, turma de sétimo ano da disciplina de português. Iremos fazer uma recapitulação do que nós vimos durante as aulas para servir de suporte para vocês. Então, fiquem atentos. Como o nosso assunto está distribuído durante os slides, nós temos aí locução adjetiva, temos locuções prepositivas, complementos nominais e assim por diante. Então, referente à questão da locução adjetiva, nós vimos, né, que a locução adjetiva ela é uma reunião de palavras, né, que aí ela vai juntar algumas expressões que contenham aí valor de adjetivo que caracterize um substantivo. Contudo, ela será representada também por mais palavras, né, que é uma preposição somado a um substantivo. Como vocês veem aí, entre parênteses, nós temos alguns exemplos de preposição. No exemplo, nós temos aí, Fernanda tem atitudes de criança. Então, de é preposição e criança, ela é um substantivo. Então, para o enriquecimento da locução adjetiva, Fernanda tem atitudes infantis, ou seja, infantis é referente de criança. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos, né, que nós vimos aí. Aves da noite, aves noturna, paixão sem freio, paixão desenfreada. Então, observe que tem da, sem, da. Então, são preposições acompanhadas de substantivos. Aqui nós temos alguns exemplos, né, referente a algumas palavras de locuções adjetivas e a referência aí ao lado. Agora, para que servem essas locuções adjetivas? Como nós vimos, são usadas para refinar o discurso, ou seja, para enriquecer, né, a estrutura da escrita e a linguagem, tornando ela mais dinâmica. Então, aí embaixo, nós teremos mais alguns exemplos sobre as observações de locuções adjetivas. Aqui vocês podem observar que nem toda locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo correspondente, né? É o caso aqui de as árvores da casa de Regina estavam sem flores. Então não há aí uma correspondência da locução adjetiva, pois as árvores não têm flores, então ela não tem o que substituir. E o mesmo vai acontecer com algumas, né, palavras aqui que eu tenho uso de preposição, mas não tem uma correspondência da qualidade, ou seja, do adjetivo. Alguns substantivos também, eles dizem que, em referente às locuções adjetivas, podem não ter uma ligação com o adjetivo que o substitui, né? Então, exemplo, negócios da China. Então, são negócios lucrativos e assim sucessivamente. Eles também podem ser constituídos de uma preposição mais o uso de advérbio. Neste exemplo aqui, na primeira frase tem um andar de baixo faz muito barulho. Então, de é preposição e baixo ele é advérbio de intensidade. Então, aqui nós temos também outros exemplos referente ao que vocês já viram. E aqui, nesse caso, são as locuções adjetivas correspondentes a adjetivos de lugares de origem, né? De nacionalidade, de lugares em que existem com o uso de adjetivos. Então aqui nós temos alguns exemplos que já foram vistos, né? Então ele substitui aí do Ceará por cearense, de São Paulo, né, por paulista. Então de Minas Gerais por mineiro. No adjunto adnominal, nós vimos que ele é um termo acessório da oração, né? E vai ter uma função aí de caracterizar uma determinação do substantivo. Então, de que forma? Através de artigo, de adjetivos ou de outros elementos que desempenhem aí aquilo que é constituído como uma função adjetiva, né? Então, nós temos a frase aqui, as melhores receitas. Então, as é artigo, melhores é adjetivo. E, neste caso aqui, receitas, ela é
uma adjunta de nominal, né? Ou seja, ela vai ter aí um valor de substantivo. Então, acompanhe aqui o nosso desenho. Então, as e melhores, né? E nós temos aqui receitas, que é substantivo. Então, nós temos artigo, temos adjetivo e temos substantivos. Aqui um exemplo mais organizado sobre toda a estrutura gramatical da frase, né? Então, nós temos aqui as melhores receitas, serão sujeito, o núcleo do sujeito é receita, então nós temos artigos, adjetivos e os adjuntos adnominais do substantivo receitas. Predicativo, está aí grifado em vermelho, né? Agente da passiva é uma contração aí prepositiva, que nós veremos mais à frente, e o núcleo da agente da passiva são a voz. Já o complemento nominal, ele é uma análise sintática, né? É um termo integrante, agora referente a quem? Ao substantivo, adjetivo, advérbio, né? Para completar o sentido de um nome. Então, de que forma isso também pode ocorrer? Sempre precedido de uma preposição, né? Então, nós teremos aí dois tipos de preposição, a de contração e a de combinação. Então, a de combinação, ele vai juntar, né, a junção de duas palavras sem a perda do fonema. Então, quando isso ocorrer, né, ele vai ter aí uma combinação de dois termos integrantes. Por exemplo, na frase vou ao parque. Ao é uma combinação, pois a ela é preposição e o ela é artigo. Então ela não tem essa perda de valor fonético, né? Então aqui na estrutura, a combinação e contração, na combinação eu tenho junção de preposição mais artigo ou numeral, sem prejudicar a palavra. Observem aí os exemplos. Já na contração, eu tenho a junção de preposição de artigo numa só palavra, né? Então, em mais uma, eu tenho numa. E por, que é uma preposição, mais o artigo o, eu tenho aí, né, uma contração prepositiva chamada de por, pelo. Então, aqui na análise, nós temos esse outro exemplo mais combinativo para vocês perceberem como funciona. Então, eu tenho uma preposição a mais o artigo o, eles se combinam formando o fonema ão. E tem uma preposição a somado mais um advérbio, né, de lugar, ou seja, onde. Então, eu tenho aonde. Já na contração, eu tenho a junção aí, né, de dois termos. Nesse caso, a preposição por, mais o artigo o. Eu tenho a preposição de, mais pronome. Eu tenho naquele, que é preposição em, mais pronome demonstrativo. E assim sucessivamente, conforme a estrutura organizacional deste exemplo aqui na tela. Portanto, um outro tipo de elemento ainda vai dar subsídio para vocês entenderem melhor quais são as formas de contração e as formas de combinação. Então, esses aqui são exemplos práticos para poder auxiliar vocês no entendimento melhor, ok? Aqui nós temos uma estrutura organizada pelo uso das preposições. Então, nós temos aqui no uso da preposição de combinação. Ele está referente à preposição mais palavra e ele não há perda fonética. Já na contração, ele tem preposição mais palavra e ele há perda fonética. Então, pessoal, é importante também se analisar as regras para adjunta de nominal e de complemento nominal, porque eles têm semelhanças parecidas. Então, aqui segue também uma estrutura, conforme vocês verão nas aulas, para se ter um entendimento de quando vocês reconhecerem o que é adjunto adnominal e quando ele será complemento nominal. Então, observem aqui, né, que no adjunto adnominal pode ou não ter preposição. Já no complemento, ele tem preposição, ele é obrigatório, né? Pode indicar posse e já no complemento nunca indica posse. E aí vocês podem estar dando uma analisada do que o adjunto pede e do que o complemento ele pede. Então, nós ficaremos por aqui.
Qualquer dúvida vocês anotem, durante as aulas nós tiraremos todas as dúvidas referente ao que se precise. Forte abraços!